do ENAD de Biomed, é porque houve algum problema ali. Os alunos ou não quiseram participar da prova assim, de modo mais, né, se envolver mais com a prova, ou, né, porque o nosso curso não tem qualidade de 2, né? Ou talvez a prova não estivesse refletindo a formação que o nosso curso está ministrando. Aí é um outro elemento sobre o qual o curso tem que, né, se debruçar e discutir. Mas aí a mudança só não posso dizer. Você percebeu pela análise, 2 cursos só de ciências biométricas e no estado de São Paulo são 47, que a maior parte são particulares. E as particulares têm o viés das clínicas, que o nosso aluno às vezes nem escolhe isso como opção e assim, segundo a análise dos professores, tem muita questão dessa parte de análise, que não é o foco principal. Pois é, isso eu discuti algumas vezes com o professor Wilson, que era coordenador, né? Não estou aqui para nem vender uma coisa nem outra, não sou do MEC nada disso, né? Mas o modo como eu vejo. Então, na verdade, o MEC determina quais são as diretrizes curriculares de um curso de biomedicina. Então, o curso de biomedicina no Brasil como um todo tem que formar biomédico. E biomédico faz o quê? Faz isso. Se o nosso curso quer dar um outro viés ao nosso biomédico, ou não é um curso de biomedicina, ou é um curso de biomedicina que forma biomédico com um outro perfil, que não tem nada a ver com aquilo que o Conselho Federal de Biomedicina determina como sendo o perfil do biomédico. E o curso tem a opção e a possibilidade de o coordenador, na época devida, isso aconteceu no começo do ano, os coordenadores receberam um ofício da Prograde, eu sei porque eu ajudei a elaborar o ofício, para que o coordenador avaliasse se o curso optar não é bem a palavra, mas se o curso está formando profissionais com o perfil da prova que vai ser aplicada. Porque se o curso considerar que está formando um profissional que não tem aquele perfil, o curso pode registrar isso nos seus documentos, etc., e não participar do ENAD. Aí ele não tem o CPC, não tem nada disso. Em relação ao Conselho Estadual de Educação, também não vai ter o 4 ou 5, vai ter que fazer também do mesmo jeito. Mas, em participando do processo, enfim, é o que o Conselho Federal de Biomedicina determina como o perfil daquele profissional. Aquela comissão que elabora as diretrizes da prova, que depois participa da concepção da prova, elabora uma prova pensando num profissional que tenha esse perfil. Se de repente algumas instituições estão formando profissionais que tenham um perfil um pouco diferente, eu acho que era o caso, sim, dessas instituições se reunirem com a comissão, se reunirem com o Conselho Federal daquele curso, para mostrar que no Estado de São Paulo, no Brasil como um todo, não apenas profissionais deste perfil estão sendo formados, mas que há outros perfis que deveriam estar sendo contemplados na prova também. É um caminho, meio complicado, mas é um caminho. Não sei se eu estou correto na minha colocação, mas em relação, por exemplo, às pessoas que fazem parte da comissão da biomedicina esse ano, eu não conheço essas pessoas. Conheço essas pessoas. Está mais dividido entre federais e alguns particulares. Mas os cursos que essas pessoas representam são cursos que de algum modo formam profissionais mais generalistas ou aquele específico para análises clínicas? Essa avaliação eu não tenho, né? Mas vocês, os particulares, mais para análises clínicas. Mas a gente tem ali pessoal também de federais, estaduais, né? Então essas pessoas nessa comissão deveriam ter o cuidado de fazer com que a prova contemplasse também essa formação mais ampla, né, mais, né, voltada também para a pesquisa e etc. Então, cobrar isso dessa comissão antes da prova ser elaborada, não cobrar, mas lembrar que isso deveria estar presente, teria que ser um papel dos coordenadores de cursos que têm esse perfil. E depois da prova ser aplicada, do mesmo modo, nos prazos devidos. Olha, a prova foi aplicada, meus alunos fizeram, mas só caiu análises clínicas. E os meus alunos também fazem radiologia, mas isso, mas aquilo, mas aquilo outro. E isso tudo não estava presente, isso tem que mudar, né? Então, a cada ano, espera-se que mude, que melhore por intervenções desse tipo, eu imagino. E aí, pessoal? Só tenho que fazer uma colocação, por exemplo. Acho que é fantástico, né? Você observar um pouco melhor, vocês vão sair, mas para a gente que fica aqui isso é importante.
Uma das questões que apareceu, que na verdade para vocês vão fazer a prova, né? É a prova, lógico, todo mundo quer o conceito não só 5 mais 6, né? Mas é a prova que interessa. Uma das questões que aparece ali que eu apresentei é que, olha, como é feita essa prova? Eles acham se é difícil ou não difícil? E o que eles acharam das questões? Se as questões são elaboradas conforme vocês estão acostumados. Então, é óbvio, diante dos exemplos que a gente viu, que não vai estar assim. Quais são os métodos para avaliar uma hepatopatia? Não é uma coisa que tem que ser elaborada, que tem que ter todo um trabalho para ser elaborado. Então é esse tipo de questão que vocês vão ver. Com toda a paciência, porque foi feito, né, tem todo esse método bem explicado e a importância da análise. Então a forma de elaboração nem sempre é aquilo que você está acostumado. Porque na verdade ele tem mas tem muito cuidado. um texto, já. E a questão, não vai perguntar, ele vai fazer essa colocação, porque imagina a diversidade das pessoas que estão fazendo essa prova. Tá? Então, cuidado, vocês têm condições, não vai estar de uma forma clara, vai ter prova, questões fáceis, questões difíceis. Então, é só esse cuidado de ter, vocês estão preparados, não sabe o que sabe, pronto. Né? Exatamente como foi bem colocado, vai diagnosticar o que não se sabe. Que essa prova ela não tem por objetivo avaliar o desempenho do aluno em conteúdos específicos de disciplinas específicas. Isso quem faz é a universidade nas provas das diferentes disciplinas ao longo do curso. Uma vez, num debate que teve na Unicamp, um aluno perguntou: eu já faço prova todo mês no meu curso, por que eu tenho que fazer mais uma unidade? Porque aquela que ele faz todo mês é para saber se ele aprendeu a anatomia suficiente, se ele aprendeu o micro o suficiente. A prova do ENAD não está avaliando isso, o quanto você sabe de micro, o quanto você sabe de anatomia, mas aquilo que o profissional biomédico precisa saber depois de formado para exercer a profissão. Aquilo que o profissional nutricionista precisa saber de formado, precisa saber depois de formado para exercer a profissão. E é o que a prova vai estar avaliando. Então não vai ter uma questão específica de genética, uma específica de bioquímica, uma específica de... Pode ter uma questão contextualizada de tal modo que exija, né, uma mobilização maior de conhecimento dentro da bioquímica, mas que ainda assim você tem que juntar com coisa da microbiologia, você tem que juntar com coisa da, enfim, das mais diferentes. É a tua formação geral e aquilo que você aprendeu e que vai permitir exercer adequadamente a profissão que foi formada. É mais ou menos o que a prova pretende avaliar, ou seja, a qualidade do profissional formado a partir do ensino de graduação. É lógico que depois que ele se forma, ele passa por estágios, experiências que vão, né, aprimorar a sua formação cada vez mais. Mas o mínimo que ele tem que saber depois do curso de graduação é aquilo que a prova, pelo menos em tese, pretende avaliar, ou que aquela comissão tenta fazer com que esteja presente na prova. Por isso que às vezes, né, puxa, mas eu nunca vi uma questão desse tipo no meu curso, né? Porque no seu curso você viu uma questão de bioquímica, uma outra de dietética, uma outra de genética, né? Mas aí a coisa está colocada de um outro modo. Vale a pena pegar provas de edições anteriores, não no sentido de cursinho para tirar nota boa, não é isso, mas para se familiarizar, né, como é o instrumento, para não ter aquele choque, né? Nossa, não, para não ter aquele choque, pode baixar a prova de anos anteriores, para dar uma olhada como foi, como que ela, né, quanto tempo demoraria para analisar. Vocês viram que são questões longas, textos longos, né, enunciados longos, quanto tempo demoraria para analisar a situação que aqui está colocada. Então vale a pena baixar provas de anos anteriores, para dar uma olhada nisso, né? Para a prova desse ano, como eu falei, dar uma olhada nas diretrizes, no conteúdo, tudo isso é importante. E o questionário, na hora de responder também, né? Assim, de modo bastante responsável. Ok? A gente tem certeza que a nutrição vai continuar, né, com 5, o ENAD vai ser de 4 a 5, a biomédica também vai ter lá. Bom, obrigado a você.